Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de António Carlos Figueiredo. Ao contrário da generalidade dos países europeus, o poder central em Portugal nunca encarou a coesão do território como objetivo primordial. Pelo contrário, os custos de interioridade foram sempre encarados como um peso inútil do qual o orçamento de Estado se devia afastar gradualmente. Hoje substituiu-se gradualmente por rapidamente. Ora, os custos da interioridade não são mais do que os custos da característica demográfica do interior do país. A dispersão da população encarece a captação dos custos operacionais e dos serviços prestados ao cidadão. E por isso, viver no interior só é possível se esses custos acrescidos forem suportados solidariamente pelo todo nacional. No entanto, o Poder Central continua a encarar esses custos como desperdício de recursos e não como fator de coesão e preenchimento de todo o território. Nesta base, definiu como prioridade libertar-se rapidamente dos custos da interioridade. A grande arma para alcançar este objetivo tem sido a reformulação do acesso aos serviços públicos na ótica quantitativa da população residente. A aritmética veio substituir o conceito de direito e de cidadania. O número de residentes determina a que distância ficará o acesso a serviços que, no fundo, são necessidades. A saúde, a educação, a justiça, as repartições públicas administrativas, etc., ficarão próximas ou distantes, dependendo do maior ou menor número de residentes. Para o cidadão do interior, esta fórmula de ligar o direito de acesso a um serviço à quantidade de pessoas que são servidas equivale, na prática, à privação dos mesmos. Por esta lógica quantitativa, no futuro, um concelho como São Pedro do Sul, com 17 mil habitantes, só terá direito a ter um tribunal quando o concelho de Gaia, com 300 mil, tiver 20 tribunais. Pousela, com 10 mil habitantes, só terá direito a um centro de saúde quando Sintra tiver 40, e assim sucessivamente. Esta é a lógica que tem presidido à retirada gradual dos serviços públicos do interior do país. E os que ficam são sempre fruto de uma luta permanente contra o concentracionismo irracional do poder central. Falo por experiência própria. Quando se perde um serviço de proximidade, perde-se um direito. E pior que o sentimento de perda é o sentimento de que aquilo que se perdeu nunca mais será recuperado. Mais grave ainda, sentimos que ficamos mais pobres. E ficando mais pobres, ficamos mais frágeis. E é essa fragilidade que incentiva e permite ao Poder Central atacar com mais comodidade o pouco que vai restando, como se viver no interior fosse um fardo orçamental e não um direito. Vem isto a propósito da intenção dos CTTs de retirarem de São Pedro Sul o centro de distribuição postal. Não há razão económica que o possa justificar. Os custos do serviço têm de ser apreciados numa lógica global. De outro modo, o custo para um lisboeta de uma carta enviada de Lisboa para Braga seria 10 vezes superior ao custo da de um vizinho enviada de Lisboa para Setúbal. E não é assim. Não é assim porque existe uma lógica de compensação de custos. Essa lógica tem de presidir igualmente à prestação do serviço no interior do país. Não podemos abdicar, sob pena de nos sujeitarmos sempre ao próximo passo, sempre a bem da redução de custos da empresa e sempre à custa do utente. 30% dos CTTs ainda são do Estado. Para além disso, pela sua característica, a empresa está vinculada a regras de serviço público. Se permitirmos sem mais o fecho do posto de distribuição de CTTs de Bordonhos, obrigando os carteiros de São Pedro Sul a ir recolher a correspondência à Bouzela, quem garante que o próximo passo não será obrigar os cidadãos de Bouzela e São Pedro Sul a irem eles próprios recolher a sua correspondência a Aveiro, sempre a bem da redução de custos? Não o podemos aceitar. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.